E aí, gente, vamos lá para a aula de hoje, então, que é sobre as rebeliões coloniais, né, aqui do Brasil, durante o período da mineração, mais especificamente, rebeliões emancipacionistas. E aí, duas rebeliões, Confidência Mineira e Conjuração Baiana, ou Conjuração Mineira e Inconfidência Baiana. Tanto faz, Inconfidência e conjuração são sinônimos, né? De sublevação, de revolta, de rebelião, motim, são palavras aí que se referem à mesma ideia, insatisfação e atitudes práticas que demonstrem essa insatisfação. Então, o que a gente viu até aqui? Sempre retomando. Durante o período colonial, várias rebeliões aconteceram. Quando a gente analisa essas rebeliões coloniais, a gente começa a colocar em gavetinhas, gavetinhas disso, gavetinhas daquilo, cada rebelião, basicamente a gente vê que tem dois tipos de gavetas: as nativistas e as emancipacionistas. Vocês já viram isso nas aulas anteriores. Nativistas tem a ver com o termo nação. Lembra que nação é um sentimento em relação ao grupo que você pertence, né? Então essas pequenas nações isoladas pelo país reclamavam por algo, né? Seja por diminuição de imposto, direito de cristianizar indígena, direito de escravizar indígena, direito de cobrar mais por um determinado produto, são, em uma palavra, assim, seria reclamações localizadas, não é? São rebeliões de caráter local, certo? São as nativistas. As emancipacionistas, vocês viram, elas têm a ver com uma intenção maior, não é só para um grupinho isolado. Não é? Ela tem a intenção de se emancipar. Lembra? Emancipar, se tornar independente, conseguir a liberdade para toda uma província. No nosso caso, a gente vai ver a província de Minas Gerais e a província da Bahia, que eles chamavam de província naquela época, que a gente chama de estado hoje, né? Então, o estado de Minas, no fim do século XVIII, quer a liberdade, que é a independência, quer se tornar emancipado em relação a quem? Em relação a Portugal. Reparem que não é a liberdade do Brasil, a liberdade de Minas Gerais, é a liberdade da Bahia, tudo bem? Então eles querem romper com a metrópole. Essa é a característica das emancipacionistas. De todas as rebeliões que a gente vê no período colonial, são essas duas características, ou por questões isoladas, ou por questões de independência em relação a Portugal. Beleza? Isso vocês já viram, vocês já sabem. É só para a gente refrescar a nossa cuca aqui, a nossa memória. Aí hoje a gente vai colocar um foco, uma lente de aumento, uma aproximação para entender um pouquinho mais os dois tipos que aconteceram lá. Os dois tipos não, as duas rebeliões, né? A mineira e a baiana, para a gente mais ou menos entender esses exemplos aí de rebelião emancipacionista. Inconfidência Mineira primeiro. Então, Minas Gerais, a gente sabe. Repara nessa data aqui, ó. 1789. 1789 é o mesmo ano da Revolução Francesa. Dá uma pausa. Vamos lá para a Europa. Revolução Francesa. Lembra daquele gráfico? A burguesia numa crescente ao longo de 300 anos. Quando chega no final do século XVIII, que é esse período aí, ó, 1789, final do século XVIII. 89, já está acabando o século. No final do século XVIII, uma burguesia olha para trás, não quer o absolutismo mais. Ela quer liberdade política. Ela quer eleger seus representantes. Ela olha para trás, para o passado, e ela não quer mais o mercantilismo. Ou seja, ela não quer o rei interferindo na economia. O que ela quer? Ela quer liberdade econômica. Né? Então, liberdade política, liberdade econômica, escolher seus representantes
e poder escolher o que você quer produzir, o quanto que você quer colocar de preço na mercadoria que você produziu, tem a ver com liberdade. Daí o nome liberalismo, ou liberalismos político e econômico, né? Esse liberalismo econômico é que vai ser defendido na Revolução Francesa, para acabar com o passado absolutista, para acabar com o passado mercantilista e propor algo novo. Isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo na França. Esse tipo de situação que acontecia lá influencia aqui, Minas Gerais, não é? Olha os ideais aqui da revolução, da rebelião, da Inconfidência Mineira. Olha os ideais aqui, ó. Ideias liberais. Lembra liberalismo econômico político? Lá, isso é trazido para cá, não é? Eles não querem mais ser uma colônia aqui em Minas Gerais. Eles querem uma república. Lembra? República. Res, coisa pública, do latim, né? Res, coisa pública. Uma coisa pública. Não é algo que pertence a um grupo de pessoas poderosas em Portugal. É aqui, uma república aqui. República de Minas Gerais. É isso que eles querem. Eles querem fábricas. Pô, aqui economicamente se produzia ouro. Tinha lá o comércio, né, os mascates e tal, comprando e vendendo coisas de sobrevivência e tal, advogados, dentistas, professores, um certo comércio. Mas era aquilo. Eles queriam trazer fábricas para cá para o Brasil. Imagina, isso era impensável na época. E a independência, ter a liberdade, a emancipação, fazer sua própria lei, sua própria regra. Não querem mais pertencer a Portugal. É uma outra lógica, é um outro ideal. Pensar esse tipo de coisa no Brasil, nessa época, está longe de uma realidade do interesse dos portugueses. Os portugueses não querem isso aqui. Eles querem continuar tirando os recursos minerais daqui do país, na época que era o ouro, não é? Tá, beleza, é isso que eles querem. E qual é a situação que eles viviam? Não é? Imagine, uma coisa é o que você quer, mas qual é a situação? A situação é assim, fim do século XVIII já não tem tanto ouro, porque o ouro está se esgotando, está se esgotando. Lembra, na linha do século XVIII, o ouro ele começa a ser produzido e aí ele começa a entrar em crise porque ele está acabando. E esse período em que o ouro está acabando é o período que a população está querendo pôr em prática essas ideias. Por quê? Porque os impostos continuam sendo cobrados, não tem tanto quanto como pagar esses impostos, a população está empobrecida, insatisfeita diante daquilo que elas entendem como exploração por parte dos portugueses. Então elas começam a conspirar contra a metrópole portuguesa. E elas têm consciência, muitas vezes, pelas leituras que elas fazem de livros iluministas. Lembra, o iluminismo vem da Europa e vem parar aqui através de livros. A elite está insatisfeita, a classe média, os mais pobres também. Então está todo um grupo insatisfeito com a exploração. E um pouco mais conscientes, principalmente a elite, dessa situação. De onde vem essa exploração? E então eles começam a querer divulgar essas ideias. E Portugal continua cobrando. E principalmente cobrando o imposto que é a derrama. Lembra, tem o quinto, que lembra lá nas aulas de mineração, um quinto, 20% daquilo que era encontrado deveria ser para a coroa portuguesa em forma de imposto. Mas aqui a derrama é um outro tipo de imposto, não é? Em que aproximadamente 1.500 quilos de ouro deveriam ser pagos, não é? Por explorador. É muito ouro. Já não tem tanto ouro assim para você conseguir pagar isso. Então, como pagar? Não tem como pagar. E Portugal continua cobrando. Então, isso enfurece as pessoas, né? Outra questão da derrama também é o fato de os portugueses terem colocado aqui no Brasil aquilo que a gente chama de casas de fundição, para derreter o ouro, proibindo o ouro circular ouro em forma de pepita ou ouro em pó. Então eles juntavam todo o ouro, derretiam numa barra para não desviar. Quando você
faz uma barra desse tamanho, é mais difícil de você desviar e de esconder. Agora, quando é uma pepitinha, você esconde nos buracos do corpo, lembra dessa história? Né? Então, esse tipo de situação de controle de Portugal, né, acabava gerando insatisfação por parte da população, principalmente por parte da elite, classe média. E eles começam a criar movimentos para acabar com essa relação. E, portanto, tentar se emancipar, tentar a independência e a liberdade. Né? Esse movimento da Inconfidência Mineira gera muita violência, muita perseguição, ele acaba sendo abafado, existem condenações, acho que a personagem principal, pelo menos mais conhecida em termos de condenação, é a figura do Tiradentes, né? Enfim, entre tantos elementos que se rebelaram contra Portugal, Tiradentes foi o único que foi condenado à morte, né? Todos os demais ou foram afastados de suas funções, ou foram perdoados, ou tiveram que fazer determinados tipos de trabalho forçado para pagar indenizações para a coroa que se sentiu desrespeitada. Enfim, o Tiradentes foi o bode expiatório, né? O que levou a culpa, né? E que servisse de exemplo para outros que continuaram vivos, para que eles não tentassem se rebelar contra a coroa, porque a coroa poderia fazer o que fez com o Tiradentes, né? Que foi enforcar e esquartejar. Entre tantas pessoas, ele foi o único que passou por esse processo. E aí, assim, o movimento é abafado. Eles não conseguem a independência de Minas Gerais. Aí a figura do Tiradentes, né? E uma bandeira de Minas Gerais. Então vamos comentar. Tiradentes não tem esse cabelo comprido, essa barba, essa toga. Normalmente ele é colocado com uma toga, aqueles vestidões compridos, né? Isso aí foi uma forma de associar ele com a figura messiânica de Jesus Cristo, o Cristo europeu, né? Barbudo, cabeludo, com uma aura de bode expiatório, né? Daquele que leva a culpa por uma determinada situação e que acaba sendo heroicizado, entendido como herói daquela rebelião colonial que lutou pela melhoria do mundo, pelo menos ali em Minas Gerais e tal. É só uma representação, não que ele tivesse de fato esse rosto, essa expressão ou esses cabelos, essa barba, né? Representado com a corda aqui. E o corpo dele foi todo, quando eu digo esquartejado, é cortar a cabeça, braço, perna e pendurar os pedaços do corpo nos postes ao longo das cidades para que as pessoas vissem, não, tenho medo, não quero que isso aconteça comigo, então não vou fazer rebelião aqui. É uma forma de diminuir a possibilidade da rebelião, né? E aqui é a bandeira de Minas, hoje é a bandeira de Minas, né? Na época da Inconfidência Mineira, o triângulo aqui era verde, né? E está escrito aqui, libertas que será também. Traduzindo do latim para o português é liberdade ainda que tardia. Né? Mesmo que a liberdade seja tardia, mesmo que a liberdade demore, estaremos lutando pela liberdade, diziam os inconfidentes. Né? E a liberdade ainda que tardia é uma referência a um poema do Virgílio, que é um poeta latino da Roma Antiga. Enfim, só para explicar a curiosidade da bandeira aí da Inconfidência Mineira e de hoje, que vale hoje, né, para Minas Gerais. O estado de Minas Gerais. É essa bandeira. Tá. Conjuração Baiana. Olha a data de novo. 1798. Uma é 89. Essa aqui é 98. Por quê? Não que eu queira que vocês fiquem decorando datas, tá, gente? Mas é para vocês terem uma noção que é fim de século XVIII. O que significa estar no fim do século XVIII no Brasil? Significa estar no fim do ciclo do ouro. No momento em que Portugal continua cobrando. Não tem mais ouro, ou tem menos ouro e
Portugal continua cobrando, não é? Isso no Brasil. E lá na Europa, de novo, iluminismo, Revolução Francesa, desejando liberdade, né? Igualdade, fraternidade. Essa ideia europeia, no fim do século XVIII, que é essa data aí, vem parar aqui no Brasil e estimula as elites e a classe média aqui principalmente, não é? Então, repara que são histórias bem paralelas, né? Minas Gerais querendo independência para mandar no seu próprio nariz, conseguir república através de ideias liberais. Na Bahia, a mesma lógica. Grupos sociais liberais contra a metrópole querendo independência. Só que aqui no Recôncavo Baiano, defendendo a independência da Bahia, não é? No caso aqui, ó, nesse dia aqui, dia 12 de agosto, tal, cartazes são colados nas casas das pessoas chamando o povo para a revolução, né? Ó, estamos insatisfeitos, né? Somem ao nosso movimento para conseguir fazer a Bahia virar uma república em nome da liberdade, para que a gente tenha liberdade econômica, produza o que a gente bem entende, etc. É uma história paralela, né? Muito próxima, muito semelhante. Não igual, mas semelhante. E, de novo, o que tem de semelhante? A coroa envia tropas, pessoas para investigar, vai ter mortes, ter perseguição, vai ter tortura, vai ter enforcamento, principalmente não da elite, mas por parte do povo, né? Porque o povo não tem como se defender. E aí vão dividir corpos, vão ter esquartejamentos, vão ser pendurados. Era uma coisa, parece típica da época, né? Pendurar corpo de revoltoso nos postes das cidades para que as pessoas ficassem com medo e não fizessem novas rebeliões contra a coroa portuguesa, né? O destaque da vez aqui é um indivíduo chamado Cipriano Barata. Tá bom? É a mesma lógica, gente. É o mesmo princípio de ideias. Liberdade da Bahia, independência da Bahia, para tentar pôr em prática sua própria forma de governo. Tá lá, Cipriano Barata, né? E aqui a bandeira da Inconfidência Baiana, da Conjuração Baiana. Não é essa bandeira hoje em dia, tá bom? É uma outra bandeira da Bahia. Essa é uma bandeira da época, que eles pretendiam que a República da Bahia tivesse essa bandeira aí. Mas ela não existe mais, ela é bem datada, né? Daquela época. Coloquei aí só para vocês visualizarem a curiosidade. Tudo bem? Então, assim, gente, retomando. Hoje eu dei dois exemplos de revoltas emancipacionistas. Tanto a Conjuração Mineira quanto a Conjuração Baiana querem emancipação, diferente das nativistas, que são por motivos isolados. Tudo bem? Essa é a diferença, basicamente, de todas as rebeliões coloniais que a gente viu então. Certo? Valeu? Abração aí para vocês. Até uma próxima. Tchau.